O programa a seguir tem classificação indicativa livre. A felicidade é como a pluma, que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só uma questão de ser. Quando chover, deixa molhar, para receber o sol quando voltar. Os versos de Vinícius de Moraes e de Marcelo Genesi são sobre a felicidade. Sentimento cantado, versado, escrito, desenhado e muito desejado. O Ciência fala hoje sobre as pesquisas científicas que estudam o papel das emoções, como a felicidade, na saúde humana. Raiva, angústia, felicidade, medo, tristeza, ansiedade, alegria. As emoções humanas não afetam apenas as expressões, elas caminham pelo nosso corpo e interferem no funcionamento do organismo. Algo que é muito valorizado, né, na nossa população em geral, parece que para as pessoas que se julgam mais felizes é o que menos importa. É mais a questão do ser e de encontrar sentido na vida que está levando. Pesquisadores no mundo todo se dedicam a investigar o papel das emoções na saúde humana. Um desafio para a ciência, porque os sentimentos são subjetivos. Essa pesquisa ela foi bastante criticada, porque a primeira pergunta é, ok, avaliar se a pessoa tem depressão ou não é possível, mas como é que você vai avaliar, mensurar, medir, objetivar a felicidade de alguém? Então essa era a primeira pergunta, como é que você vai tornar um assunto dessa natureza como científico? Né? Porque parece que seria um trabalho mais relacionado com autoajuda, que não teria comprovação científica. A professora Milene decidiu enfrentar o desafio no doutorado. O objetivo era determinar a influência das emoções positivas no bem-estar e na saúde, e avaliar o peso das emoções negativas no desenvolvimento de doenças crônicas. A pesquisa foi em Matinhos, no litoral do Paraná. A população do litoral do Paraná é uma população muito pobre. Né? Quando a gente investiga a taxa de pobreza e o índice de desenvolvimento humano dessa região, é uma região bastante vulnerável em questões sociais, econômicas e ambientais. Nós queríamos conhecer como que era essa questão das emoções positivas numa população de vulnerabilidade. Então nós selecionamos pessoas com 40 anos ou mais, em especial porque é nessa faixa etária em que dobra a prevalência das doenças crônicas. Pegaríamos ali a população que teria maior risco de adoecer e os idosos. E nós entrevistamos quase 650 pessoas no município todo. No total, mais de 600 pessoas dos 36 balneários que compõem Matinhos participaram da pesquisa. A cientista usou um instrumento internacional de questionário para tentar capturar a subjetividade das emoções humanas. É a escala de satisfação. A gente percebeu que no mundo todo tem muitas pesquisas com relação a isso. Nós utilizamos um instrumento para avaliar a felicidade que já foi usado mais de 4.000 vezes em muitas pesquisas no mundo todo, né, que é uma escala que se chama escala de satisfação com a vida. Esse instrumento ele é caracterizado por 5 perguntas, por 5 frases, na verdade, né, que envolvem o quanto que a pessoa está satisfeita com a vida que ela leva. Por exemplo, uma das questões é se as condições de vida dela são excelentes, e tem outras questões, e daí a pessoa ela pode dizer que ela discorda fortemente ou concorda plenamente. Né? Então, para cada uma dessas questões tem um score que, somado no final, a gente pode atribuir, por exemplo, de muito infeliz a muito feliz.
O objetivo era comparar as respostas sobre a satisfação com a vida com as respostas sobre a saúde. O que a gente esperava como hipótese é que teria uma relação positiva, né? Então, as pessoas que, por exemplo, vivenciavam momentos mais felizes e que se julgavam felizes ou amadas seriam pessoas que teriam uma melhor condição de saúde, tanto física quanto emocional. A nossa hipótese era essa, que teria alguma relação nesse aspecto. Os habitantes de Matinhos responderam às perguntas e a análise dos resultados foi surpreendente. Apesar de viverem em uma região vulnerável, os entrevistados estavam muito satisfeitos com a própria vida. Em termos econômicos, eram pessoas que tinham muito pouco ou que tinham pouco, mas que para elas aquele pouco era muito. Valorizavam mais aquilo que elas tinham do que o que elas não tinham. Então, a primeira questão que vem, será que dinheiro traz felicidade? Né? Que é uma questão que sempre, quando se discute esse assunto, vem à tona. O que a gente percebe é que a felicidade é muito uma questão de autopercepção, de você se julgar feliz. Então, elas diziam que elas estavam felizes porque tinham os filhos próximos, porque tinham emprego, porque tinham um mar próximo, porque tinham um morro próximo, porque viam o sol. Então, é interessante porque essa é uma característica que a gente pode estimular nas pessoas, né? De não pensar aquilo que está faltando, mas valorizar aquilo que é bom e que está próximo e faz com que a gente tenha uma percepção mais positiva da vida e da gente mesmo. A satisfação com a vida, a felicidade, se refletia na saúde dos entrevistados. Além da questão do dinheiro, a gente também conseguiu perceber que a felicidade está muito associado a não sentir dor crônica e a não ter depressão. Em especial, nós acreditamos que encontramos esse resultado porque diabetes e hipertensão são duas doenças que são muito frequentes, mas elas são controladas com medicamentos, né? E elas têm poucos sintomas, ou menos sintomas do que a dor crônica e a depressão, que são doenças mais sintomáticas e que incapacitam, né? E que envolvem uma série de outras emoções aí associadas. Então, em especial, a felicidade ela teve associado, então, pessoas mais felizes eram aquelas que tinham menos dor crônica, pessoas mais felizes eram aquelas que tinham menor prevalência de depressão. Então, uma coisa inversa com a outra. No nosso trabalho não pode se verificar o que vem antes, se as pessoas felizes têm menos dor crônica ou se as pessoas que têm dor crônica se tornam mais infelizes. Mas tem estudos fora do Brasil que demonstram que normalmente o que vem antes é a emoção positiva. Então, são as emoções positivas que acabam fazendo com que as pessoas se tornem mais felizes, mais saudáveis ao longo do tempo. A pesquisadora também avaliou a importância do amor para o bem-estar. Fora do Brasil e em outras áreas se estuda o amor mais pensando no suporte social, no apoio social. Você ter com quem contar no momento de dificuldade. Então, a pergunta que a gente fazia é se a pessoa se sentia amada por amigos e por familiares. E o amor também foi uma variável bastante importante, né? Em especial para idosos. Os idosos muitas vezes não têm o suporte social, né, da família, dos vizinhos, e esses idosos acabam adoecendo mais, tanto fisicamente quanto emocionalmente e espiritualmente. É conhecido já na literatura que esses idosos eles têm uma forte chance de morrer antes, né, de redução da expectativa de vida por falta desse suporte, de saber que tem com quem contar e de se sentir valorizado. Essa percepção de suporte social e de apoio social muito vinculado à questão de se sentir amado, né, de se sentir importante. Aí vale a pena pensar sobre essa questão do papel do idoso na nossa sociedade e de como é importante ter esse suporte, né? Ter políticas públicas que incluam esses idosos, que eles se sintam valorizados, importantes, úteis, para também melhorar a situação de saúde e aumentar a expectativa de vida dessas pessoas. A valorização da natureza, o relacionamento humano e o encontro do sentido da vida e a espiritualidade eram fatores que aumentavam a satisfação dos entrevistados. E quanto mais satisfeitos, mais saudáveis eram os indivíduos. A espiritualidade também teve associada com
com a questão da fé, com o sentido de vida. E isso é algo que tem sido visto não só aqui no Brasil, em Matinhos, mas no mundo de uma maneira em geral, que você ser uma pessoa ligada a questões espirituais, então acreditar que existe algo superior a si, certo? É algo que atribui um sentido à tua vida. E quando, em especial em momentos de dificuldade, você ter essa sensação, certo? De que você está passando por aquela dificuldade e aquilo tem uma justificativa e que você vai conseguir superar, faz em especial que você adoeça menos e seja mais feliz. Isso é fundamental. Então, tem alguns estudos que até demonstram que pessoas que acreditam em algo superior e que se encontram em grupos, que pensam e que têm princípios e valores semelhantes, algo que transcende o eu, que vai para o nós, são pessoas que tendem a ter uma expectativa de vida de maior, aproximadamente de 7 a 14 anos, comparado com quem não tem esse tipo de crença. Se equipara quase a não ter o hábito de fumar ao longo da vida. Então é algo que é muito importante e é uma área que está crescendo muito em termos acadêmicos. A questão da espiritualidade baseada em evidências e o impacto da espiritualidade na saúde. As emoções positivas funcionam como remédios gratuitos e sem contraindicações. Mas como trabalhar estes sentimentos para melhorar a saúde? É sobre isto que o Ciência vai falar no próximo bloco. Uma gargalhada, um sorriso, a sensação de felicidade. As emoções positivas satisfazem o organismo humano e servem como combustível para o bem-estar e a saúde. No doutorado, a professora Milene estudou a relação das emoções com a saúde. Ela descobriu que as pessoas que se sentem felizes se consideram também mais saudáveis e também que a felicidade é consequência de saber lidar com as emoções positivas e negativas. Que isso é uma coisa que também está muito relacionado com a felicidade, é o sentido de vida. É o sentido que eu atribuo àquilo que eu estou vivendo, seja bom ou seja ruim. Em especial em fases difíceis, as pessoas felizes, o que a gente percebeu é que são pessoas que conseguem enfrentar as dificuldades de uma forma mais positiva, certo? Mais no sentido de não pensar que aquilo é um problema, e sim um desafio, e que aquele desafio pode ser superado. E isso tem a ver com algo que tem sido muito estudado recentemente, que é a resiliência. Que essa capacidade que as pessoas, que todos nós temos, de conseguir superar as dificuldades, manter os objetivos em frente e conseguir superar aquilo que às vezes é muito difícil. Foi com base nestes resultados que a professora decidiu dar continuidade à pesquisa. Desta vez, o estudo é com pessoas que participam de terapias comunitárias. O objetivo é descobrir se falar sobre as emoções ajuda a superar momentos difíceis, aumentar a satisfação pessoal e melhorar a saúde. Quando a gente faz pesquisa, mais do que responder, a gente gera novas perguntas, E é por isso que a gente tem dado continuidade nessas pesquisas aqui na Universidade Federal do Paraná, para poder compreender um pouco melhor como que isso se dá na prática. As pesquisas, elas acabam fazendo um diagnóstico, identificando algumas situações, mas normalmente o trabalho finaliza ali, identifica e termina, publica e encerra. A nossa inquietação era pensar quais são as estratégias possíveis, práticas, para que realmente possa se aumentar o nível e a frequência das emoções positivas na população, no sentido prático e terapêutico. A pesquisadora responsável pela nova etapa é a Sandriane. Ela explica que aprender a identificar e nomear as emoções são os primeiros passos para lidar com elas.
As nossas emoções, elas às vezes são difíceis de serem identificadas e muitas vezes nomeadas, né, para que melhor sejam compreendidas. Mas elas têm uma interferência fisiológica, orgânica, imensa. Basta fazer uma autoanálise. No momento que eu estou triste, como que o meu corpo como um todo está funcionando. E na medida que eu vou estendendo isso, eu vou percebendo como eu estou me relacionando no meio que eu estou inserido. Olhos fechados para olhar para dentro. Entrar em contato com as emoções e tentar compreendê-las. Falar sobre os próprios sentimentos com outras pessoas. Me ajudou a conversar e entender melhor. Os participantes sentam lado a lado em um círculo. Um a um, falam sobre situações que viveram, as emoções que sentiram. Colocam para fora a angústia, a dor e a satisfação de resolver um problema ou de fazer planos para o futuro. Perdi um amigo muito querido também há 2 semanas atrás. Em Curitiba, as rodas de terapia comunitária acontecem uma vez por semana no Hospital de Clínicas. Normalmente, os participantes chegam aqui por indicação médica. Antes de iniciar, as pesquisadoras medem a pressão arterial de todos. Ali nós fazemos algumas intervenções, que uma delas seria a aferição de pressão arterial no momento antes da terapia e no pós-terapia. Também verificamos alguns critérios referente ao estado emocional da pessoa, se ela se encontra feliz, infeliz, como que está o nível de saúde dela, avaliado exatamente por ela. Depois, as pessoas respondem a algumas perguntas. A gente pergunta o estado emocional da pessoa antes das rodas e depois das rodas. Faz um questionário também para analisar as doenças crônicas que a pessoa pode ter, a situação social dela. Porque hoje em dia a saúde está muito focada no modelo biomédico, que é um modelo mais mecânico, né? De tratar a doença, né, da pessoa e não a pessoa em si, o indivíduo. E essa parte de trabalhar a saúde mental, espiritual, social da pessoa, ela é muito importante também. A terapeuta organiza a atividade para que todos possam falar e ouvir. Cada um tem a oportunidade de falar, tem que respeitar a hora do outro, fazer silêncio, não dar conselhos, né, porque para tornar o ambiente um pouco mais amigável, né? Essas regras incluem, primeiro, que tudo que é dito ali fica ali. A gente tem um tempo para falar, mas a gente não pode se alongar demais porque tem outras pessoas querendo falar, então a gente tenta ser o mais, assim, não palestrar, digamos assim. Também a gente não pode dar conselho, ali ninguém está para dar conselho para ninguém, apontar o que a pessoa deve melhorar, o que não deve, né? Ali é só para escutar mesmo e cada um reflete o que acha que deve fazer por si só. E os pesquisadores também participam da terapia e se envolvem pessoalmente com o que estudam. E essa é uma parte assim extremamente enriquecedora também, porque a gente identifica que todo ser humano vivencia emoções, sejam elas positivas, sejam elas de sofrimento. E com isso a gente cresce durante o percurso, sem dúvida. E também como uma forma de não tornar a pesquisa um pouco... não constranger as pessoas, porque se nós ficássemos fora da roda e as pessoas tendo que indo lá, contando sobre seus sentimentos, o que pode estar sendo um motivo de sofrimento para elas na roda, e a gente estivesse fora, podia inibir elas. Então, nós participamos também, temos que contar como nós estamos, como é que nos sentimos. Isso torna a roda um pouco mais fluida e nossa pesquisa tem um impacto menor para essas pessoas que estão lá, né, procurando um apoio para a sua vida, sem atrapalhá-las. Atitude, amor próprio. A terapeuta finaliza o encontro com uma reflexão. É quando começa a segunda parte do trabalho das pesquisadoras. Mais uma vez, elas aferem a pressão arterial e fazem a entrevista.
Existem alguns estudos da Associação de Cardiologia que mostram as diferenças em diferentes estágios. Se você está sentado, está conversando, caminhando, tem uma pequena diferença. A gente vai ver, além dessa pequena diferença, qual poderia ser o impacto físico. E a gente usa esse instrumento de aferição de pressão, né? A terapia comunitária é um espaço de troca em uma sociedade que tem cada vez menos tempo para o diálogo. Aquela conversa de comadres e de compadres comum no passado faz falta no mundo contemporâneo, e isto se reflete na saúde. O ritmo de vida hoje, as pessoas cada vez conversam menos, umas olhando para as outras. E isso é um aprendizado que não tem preço, né? É algo fundamental. Às vezes a simples comunicação, o papo de comadre, de talvez mais antigamente, é o que promove esse relaxamento na medida que a pessoa conversa sobre ela mesma, expõe, percebe que existem pessoas que a estão ouvindo. E ao mesmo momento que ela também se coloca como alguém que está escutando e ouvindo a história de outro. Nesse intervalo entre uma coisa e outra, o processo de reflexão, de análise, do pensar se estabelece e as emoções aí acabam se equilibrando, como que se ajustando realmente. Os dados ainda estão sendo colhidos, mas resultados parciais indicam que a participação nas rodas de conversa aumentam a satisfação e a sensação de felicidade, especialmente daqueles que frequentam há mais tempo. O que eu tenho percebido assim, é que, tanto para mim e pelas falas das pessoas que participam, é que a roda acaba sendo efetivamente um processo que auxilia na melhora assim, de estados emocionais ou de como lidar com certas situações. Você fala, primeiro porque é um espaço que você pode desabafar. Às vezes, muitas pessoas comentam isso, que elas não têm um espaço, às vezes, ou com quem desabafar certas situações que estão atrapalhando elas de alguma forma. E ali a roda acaba sendo esse espaço em que elas podem desabafar, porque, primeiro, ninguém vai julgá-las, né? E tudo que é dito fica ali. Né? E também porque você pode escutar outras pessoas que às vezes passaram por essa mesma situação que você, então você percebe que não é só você que está passando por, que é a única pessoa que passa por essa situação. Principalmente quando outros dizem assim, mas eu resolvi. Aí você diz, bem, se ele resolveu, eu também posso. Então a maioria se sente muito bem, assim, é uma estratégia de enfrentamento interessante. E sem dúvida a gente já estima uma resposta altamente positiva na melhora da pessoa em si. Se você encontra uma pessoa que te traz um contentamento, um bem-estar, um estado de alegria, é claro que isso vai repercutir no teu corpo. E essa é uma vivência que as pessoas, eu acho, cada vez têm menos. Eu entendo que essas emoções positivas, elas agem no corpo humano fazendo como que um eco. E eu acho que um exemplo que talvez elucide isso é você, por exemplo, quando você ouve uma música que te traz esta sensação de felicidade e isso realmente vai ecoando no ser. E é como se fossem ondas e eu acho que isso vai restabelecendo esse equilíbrio do corpo, da saúde realmente. As emoções positivas são remédios sem prescrição médica e sem contraindicação. Para os pesquisadores da saúde, são um novo caminho de estudo. A busca não é apenas para a cura da doença, mas pela manutenção da saúde. Nós estamos usando um recurso que é da comunidade, que é o diálogo, é a fala, é a expressão, é a expressividade e a singularidade de cada um. Então, assim que a gente conseguir ter dados suficientes para poder disponibilizar para o maior número de profissionais, para que compreendam que essa prática, por mais simples e econômica que ela seja, ela pode trazer uma repercussão no quadro de saúde do coletivo imensamente positivo. Não tenho a menor dúvida que o trabalho é extraordinário mesmo e a gente está bem animada para seguir em frente. É muito importante pensar o que é que cada um define como vida boa, uma vida feliz. Porque muitas vezes o que vem associado com felicidade
algo que está externo a nós, quando na verdade a felicidade é um processo interno, é uma forma de você perceber e viver a vida. E é importante fazer pesquisas com relação a isso, justamente para refletir e dizer o que é a felicidade para você. Eu acho que uma frase legal para definir o que é felicidade é quando a gente consegue se tornar aquilo que a gente é, né? Tá preparado para isso, né? E quem somos nós?